a Yom Yom do dia 8 de Iyar, extraído de um pronunciamento do Rebbe anterior. Esse é o trecho selecionado pelo nosso Rebbe. Então, num Fabrengen, no encontro hassídico que ocorreu na festa de Pesach, no último dia de Pesach, o Rebbe anterior, certa vez explicou o seguinte: um emissário, shaliach, e quem o envia, quem o nomeou, são uma coisa só. Existe um conceito aláhico, um conceito na lei judaica, shliach adam kmoto, que o emissário da pessoa é como se fosse ela mesma. Ou seja, quando alguém incumbe o outro, nomeia oficialmente o outro, encarrega-o de realizar uma missão, tornando um emissário. Então isso é mais do que uma simples procuração que ele dá para aquela pessoa, mas aquele emissário, para todos os efeitos, nesse sentido, na implementação, na realização daquele propósito, daquela missão, ele está no lugar daquele que o nomeou, é como se fosse a própria pessoa que o nomeou, aquela pessoa que o enviou. Inclusive, isso se aplica até a um determinado tipo de mitzvot, de preceitos. Existem mitzvot que são pessoais e intransferíveis, por assim dizer. Por exemplo, se um Yehudi precisa colocar tefilin todos os dias úteis da semana, etc., aqui ele não pode nomear um emissário para colocar o tefilin por ele ou para ele, porque essa é uma mitzvah pessoal, individual e intransferível. Mas existem outras mitzvot, existem algumas mitzvot, algumas coisas, inclusive até muito importantes, que às vezes nem possibilidade da própria pessoa estar presente naquele local, dela mesma, pessoalmente realizar, ele pode, pela halachá, pela lei judaica, incumbir alguém dessa missão, nomeá-lo como seu shaliach, como seu emissário, e para todos os efeitos é considerado como se ele mesmo estivesse fazendo aquilo. Então esse é o conceito que existe no judaísmo, até na halachá, na lei judaica, que um emissário e aquele que o envia, que o nomeou para tal missão, são uma coisa só, estão não só alinhados, mas estão integrados como uma coisa só, uma pessoa só. Isso é semelhante ao conceito que nós também encontramos nos textos bíblicos, de que um anjo é realmente chamado na Torá pelo nome de Deus. Nós encontramos diversas vezes na Torá, quando se revelam anjos, seres angelicais que vinham ao mundo com determinadas missões, eles são chamados naquela ocasião pelo nome de Deus. Na realidade, quando eles se revelam para uma pessoa, aqui não se tratava de uma revelação direta de Deus para aquele indivíduo, mas sim de uma revelação de um anjo, mas mesmo assim, esses anjos são chamados naquelas ocasiões pelo nome de Deus. Por quê? Porque se tratando de uma missão divina, quando é um emissário de Deus, já que ele está a serviço de Deus, foi nomeado por Deus para essa missão, então é uma coisa só com quem o enviou. O anjo também, ele está plenamente unificado com quem o enviou, por isso ele até, por assim dizer, naquele momento perde sua identidade individual, particular, e ele não é chamado pelo seu nome, anjo Micael, anjo Rafael, etc., mas sim ele é chamado pelo nome divino, uma vez que ele está desempenhando uma missão divina, Deus o nomeou, o incumbiu dessa missão, como ele está agindo como emissário divino. Então nessas ocasiões, na própria Torá encontramos que ele é chamado pelo nome de Deus, com o nome de Deus. Se isso sim traz o Rebbe anterior naquele pronunciamento, se isso se aplica aos anjos, com certeza isso se aplica ainda mais às almas. Se nós encontramos na Torá que um anjo, quando está a serviço de Deus realizando uma missão, ele está plenamente integrado e unificado com a divindade a ponto de ser chamado pelo nome de Deus. Em relação às almas, quanto mais isso se aplica. Por quê? Pois a união, a unificação com as almas, que são uma parte de Deus, é um nível mais elevado que o dos anjos. Como está explicado na Hassidut em diversos lugares, trazido o transcrito dos escritos cabalísticos, uma alma é uma partícula da própria divindade e, portanto, o seu grau de unificação
com essência divina, é mais elevado, muito mais elevado que o dos anjos, por mais que os anjos são criaturas celestiais, espirituais, elevadas, mas o nível de unificação da alma com a divindade é superior aos dos anjos. Se os anjos são chamados pelo nome de Deus quando eles estão em missão divina, e isso indica que eles estão naquele instante plenamente unificados com quem os enviou, com quem os nomeou, os incumbiu, quanto mais as pessoas, as almas, pessoas portadoras de almas, que almas são mais elevadas do que os anjos, no seu potencial, na sua origem, não há dúvida que ao realizar uma missão elas estão plenamente unificadas e de uma forma ainda mais acentuada existe esse vínculo, mais que um vínculo, uma unificação total, uma integração total com quem os nomeou e com quem os enviou. Então, aqui ele nos explicou o conceito do emissário, do shaliach, de forma geral, de acordo com a Torá, de acordo com a Halachá, baseado naquilo que nós vemos, comparando até com os próprios anjos, etc. Complementou o Rebbe anterior dizendo Hassidim, os discípulos da Hassidut, etc. Hassidim são emissários do Rebbe. Hassidim são shluchim, emissários do Rebbe. Todos nós, Hassidei Chabad, somos emissários desde o primeiro Rebbe, do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, uma vez que nós adotamos os seus ensinamentos, seguimos a sua linha, usufruímos das suas mensagens, etc. Então isso nos torna todos emissários, shluchim do Alter Rebbe. Somos emissários para implementar no mundo a missão que ele não só se propôs, mas também incumbiu a todos nós. Quando se atua como um Hassid, quando uma pessoa age como um Hassid, ou seja, assume essa postura e essa atitude que ele é um Hassid e, portanto, ele não está aqui apenas a bel prazer ou por satisfação própria, por autorrealização. Não. Se ele é um Hassid, significa que ele é um emissário do Rebbe. Portanto, ele tem uma missão que o Rebbe lhe incumbiu de implementar, de realizar. Então, quando se atua como um Hassid, se está ligado ao Rebbe. Então, não só que ele tem uma missão do Rebbe, ele recebe forças de energia do Rebbe para implementar essa missão. Assim como o anjo que vem em missão divina, ele está integrado, unificado com Deus, a ponto de ser chamado pelo próprio nome de Deus, um Hassid que atua, por assim dizer, amando do Rebbe, ou visando implementar uma missão, uma incumbência que lhe foi dada pelo Rebbe, ele está ligado e unificado com o Rebbe naquele instante. E não só naquele instante, quando ele atua como um Hassid, como ele vai nos dizer, a todo momento. Então ele caminha não só com as forças próprias, o que ele faz e realiza não é apenas com a sua energia pessoal, particular, mas ele carrega dentro de si também todas as forças e energias do Rebbe, que o Rebbe lhe dá. Ele está unificado com ele, porque Shliach Adam Kemoto, o emissário de uma pessoa, é como se fosse a própria pessoa que o nomeou e que o enviou. Portanto, um Hassid, quando ele atua como tal, ele está ligado ao Rebbe, significa que ele está ligado em tudo. Não só quando ele especificamente está cumprindo ou aquela mitzvah ou aquela missão, mas em todos os aspectos da sua vida e existência. Ao andar é um Hassid. Quem anda, quem caminha é um Hassid que está caminhando. Ao comer ele é um Hassid, até mesmo nas atividades triviais, de ordem física, etc. Mas ele faz tudo como um Hassid. Ao comer é um Hassid, ao dormir é um Hassid. Ou seja, que esse lado do Hassid fica em evidência, do discípulo, etc., que está ligado e unificado ao Rebbe. Isso se manifesta em todas as facetas e todos os aspectos da sua vida, em todas as suas atividades, em tudo aquilo que ele faz. Daí nós vemos o duplo sentido. Em primeiro lugar, a grande responsabilidade do Hassid, ao ser um Hassid, uma vez que ele está vinculado ao Rebbe, tudo que ele faz está ligado ao Rebbe. Então ele tem que agir de forma compatível com isso. Mas junto com isso nós vemos também o grande mérito e privilégio, seja pelo fato de ser um Hassid, estar ligado ao Rebbe,
ele recebe forças, energias especiais, bênçãos especiais para conseguir levar a cabo a sua missão, para implementar tudo aquilo de bom e positivo que o Rebbe nos propõe, que o Rebbe nos ensina, etc. Não? E isso acaba se manifestando em todos os aspectos da sua vida, da sua existência. E esse é um conceito muito, muito especial, ou seja, assim como ele traz no Yom Yom, se isso se aplica a anjos, quanto mais as almas, quando nós agimos como emissários, quando nós nos imbuímos dessa missão que nos foi outorgada, então, junto com isso, nós recebemos, absorvemos as forças, o poder, a energia do Tzadik, do Rebbe, para poder desempenhar. Não é só que nós somos chamados pelo nome dele, porque na realidade, como o Rebbe dizia, talvez ele pessoalmente não possa estar presente em todos os lugares para realizar aquilo que ele gostaria. Então, para tanto, ele nomeou os seus Hassidim como seus emissários, para que cada um, em seu local de moradia, para que cada um no lugar ou entre as pessoas que ele atua, que lá ele implementasse os conceitos, as mensagens, os ensinamentos hassídicos, etc., a vontade do Rebbe, que isso aproxima a vinda de Mashiach. Então esse é o conceito de shlichut, de uma missão, de um emissário, etc. Isso está, assim como está explícito na Torá em relação a anjos, mais ainda, nos diz aqui o Rebbe anterior, isso está enfatizado em relação a nós, almas que são mais elevadas do que os anjos, e particularmente um Hassid, ele estando ligado ao Rebbe, ele atua não só em seu nome, não só que ele é um representante do Rebbe onde ele se encontra, mas é como se fosse o próprio Rebbe atuando naquele local, naquelas circunstâncias, naquele ambiente, etc. E isso deixa também bem claro algo que foi uma plataforma de atuação do nosso Rebbe durante todas as décadas da sua atuação, liderança, durante mais de 40 anos, quando o Rebbe pegou essa instituição dos shluchim, ele nomeou centenas, milhares de shluchim, de emissários, espalhando-os por todo o mundo, por todas as partes do globo, para fomentar judaísmo, a prática do bem, 7 mitzvot bnei Noach, instituições, Batei Chabad, instituições de ensino, yeshivot, de educação judaica, instituições de caridade, ajuda, etc., e todos esses atuando como seus emissários. Depois o Rebbe incentivou que cada um dos emissários nomeasse outros emissários, para que eles expandissem mais ainda o trabalho de propagação do bem, do judaísmo, de Torá e Mitzvot, etc. E isso nós vemos que é uma das coisas mais fenomenais. É um fenômeno histórico, porque nunca jamais na história nós encontramos um líder judaico, um tzadik, que fez um trabalho como esses, ou seja, que acabou impulsionando ou multiplicando a sua influência de forma exponencial através dos seus discípulos, através dos seus alunos, incumbindo cada um de uma missão, dizendo cada um de vocês está no meu lugar para ir e realizar isso na sua localidade, etc., não é? E hoje nós temos mais de 5.000 shluchim, embaixadores, por assim dizer, de judaísmo, de espiritualidade, do bem, espalhados por todas as partes do mundo, e toda a força dos shluchim, dos emissários, é proveniente disso que nós vimos no Yom Yom de hoje, o fato deles representarem o Rebbe, estarem unificados com ele e, portanto, dessa forma também recebendo suas forças e energias para levar a cabo a missão.